TV Unesp abre espaço para o debate sobre saúde e segurança do trabalhador. Nós acompanhamos aqui em Campos do Jordão o primeiro congresso da coordenadoria da área da Unesp. Nós conversamos com especialistas no tema. Para entender melhor a atuação de um médico perito, nós conversamos com a presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, Ederli Grimaldi. Ederli, qual tem sido a atuação da Associação Brasileira de Medicina Legal? A Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, ela é uma associação recentemente criada a partir da fusão de duas associações, que é a Associação Brasileira de Medicina Legal e a Sociedade Brasileira de Perícia Médica. Por quê? Ultimamente, nos últimos anos, a perícia médica tem sido uma área de atuação muito importante do médico. E como havia essas duas associações que trabalhavam nessa mesma área, houve a fusão e, a partir de então, a gente começou a trabalhar no aprimoramento do médico perito, na melhora do conhecimento, na produção de material científico, para que o médico perito atuasse de uma forma mais adequada dentro da legislação, seguindo a legislação de cada área que existe da perícia médica. Eu atualmente estou como presidente da Regional de São Paulo. A Regional de São Paulo tem por finalidade o aprimoramento do médico na perícia médica. A gente, dentro da associação, a gente criou algumas regionais dentro do estado de São Paulo para procurar estar perto do perito, levando conhecimento de todas as áreas da perícia médica, com a finalidade do perito poder atuar de uma forma mais adequada diante da justiça quando for solicitado uma perícia onde a matéria é médica. Você citou a atividade desse médico legal, mas como que é a formação desse profissional? No Brasil existem diversas formas de formação de perito, né? A mais adequada seria a residência médica, mas no Brasil a gente não tem muitas faculdades que oferecem uma residência que forma perito. Na verdade, atualmente, acho que a única que tem essa formação de medicina legal e perícia médica é a faculdade da USP. Outras formas de formar o perito estão através de cursos de pós-graduação em perícia médica, que também existe alguns no Brasil. E o papel da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica é manter uma educação continuada. A gente não forma, a gente não dá curso de formação de perito, mas a gente, através de congressos, jornadas, cursos, workshops, a gente faz eventos de áreas da perícia médica, de perícia trabalhista, perícia civil, criminal, administrativa. Então, a gente procura atuar na forma de educação continuada, mas a gente não forma, assim, da residência nem pós-graduação para médico se formar como perito, e sim para ele manter-se atualizado dentro da área de perícia médica. E qual que é a importância de contarmos cada vez mais com instrumentos de aprimoramento desse tipo de formação? Atualmente, para ser perito, você não precisa ter nenhuma formação específica, basta você ser nomeado por um juiz para fazer perícia judicial ou prestar um concurso no caso de fazer perícia previdenciária ou até para ser médico legista, né? E, na verdade, a importância é que cada vez mais tem se exigido que o perito tenha conhecimento maior de cada uma dessas áreas. Então, para ele ter um conhecimento maior, ele vai precisar se aperfeiçoar, estudar, e por isso estão surgindo esses cursos de especialização, de aperfeiçoamento. A importância é que a gente espera que em pouco tempo apenas os formados, meus especialistas em perícia médica, possam atuar como perito médico, tanto na área judicial como nas áreas administrativas. Você citou a atuação desse profissional na área legal e também na área administrativa. Você poderia detalhar melhor cada uma delas? Grosso modo, assim, divisão da perícia em perícias judiciais e perícia administrativa. A perícia judicial é quando a gente atende a uma solicitação de um juiz. Então, existem as perícias cíveis, as perícias criminais e as perícias trabalhistas, que um juiz, quando tem alguma
Quando há algum processo de alguma dessas causas que a matéria é médica, ele precisa nomear um perito para que dê o parecer sobre a área médica. E a outra grande área são as perícias administrativas, quando a gente responde a uma instituição. Por exemplo, a perícia administrativa do Estado, a gente vai fazer as perícias médicas, atendendo uma requisição do Estado em avaliar aquele trabalhador que trabalha no Estado. Quando é perícia previdenciária, a gente atende ao INSS, quando ele solicita que a gente faça uma avaliação no seu segurado, se ele tem direito ou não ao benefício solicitado. Na dimensão da medicina do trabalho, como que funciona a atuação desse médico perito? Quando existe uma causa trabalhista, né, onde é feita uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho e a matéria é médica, o juiz tem que nomear um perito médico, de preferência que atue na área trabalhista, mas não necessariamente. E cada parte, tanto a parte que faz a denúncia, né, o autor da denúncia, como o reclamado, ele também pode nomear um perito. Então, na verdade, numa causa trabalhista, pode estar atuando 3 peritos. O nomeado pelo juiz, que é considerado o perito oficial, e cada uma das partes pode nomear um assistente técnico. Cada um dos advogados nomeiam um perito. Cada uma das partes da lide pode nomear um perito, que são chamados como assistentes técnicos. Ederli, qual tem sido a atuação da Associação Brasileira de Medicina Legal? Olha, existem algumas áreas de atuação que são mais conflitantes, né? Principalmente a área previdenciária. O perito da Previdência, quando ele vai fazer uma avaliação se aquela pessoa está capaz ou incapaz para o trabalho, ele precisa ter uma decisão até rápida, porque se o perito julgar que ele não está incapaz para o trabalho, ele tem que dar a resposta para ele poder voltar ao trabalho, porque se a gente demora para dar a resposta, se ele não volta ao trabalho, os dias que ele não trabalhou vai ser descontado e ele vai perder. Então, o perito previdenciário acaba dando o resultado da perícia ali na hora e acaba, muitas vezes, não atendendo o pleito do trabalhador, que no caso é chamado de segurado, e acaba vendo alguns conflitos, né? Então, a população, de um modo geral, não gosta muito do perito previdenciário por causa disso, porque nem sempre o perito consegue atender ao pleito do trabalhador ou do segurado que está ali na frente, né? Já o perito judicial, os peritos das outras esferas, o trabalho dele não é tão evidente assim, ele não tem que dar uma resposta muito rápida, ele dá o parecer dele, o parecer vai para o juiz que vai tomar a decisão final. Então, acaba não tendo muito conflito com o trabalhador ou com o autor da denúncia, né? Mas, basicamente, eles não são muito bem vistos com a população. Por quê? Quando existe uma lide desse tipo, sempre uma das partes vai ficar insatisfeita. Por exemplo, uma lide trabalhista. É um trabalhador reclamando como uma empresa. Se o perito dá o parecer dele e o juiz dá causa ganha para o trabalhador, a empresa não fica contente. Se dá causa para a empresa, o trabalhador não fica contente. Então, vai ter sempre alguém que vai sair insatisfeita dessa situação, né? Embora a gente esteja lá para praticar justiça, a justiça tem pontos de vista diferentes dependendo do lado que a pessoa está, né? Você acredita que falta divulgação para que as pessoas possam conhecer a real atuação de um médico perito? Sem dúvida, saber qual é o papel do perito é importante em todas as áreas, né? E principalmente na previdenciária, que é onde tem mais conflito, né? As pessoas não entendem o papel do perito da Previdência, que não é só porque o trabalhador está doente que o perito vai dar um ganho de causa para ele. Mas ele precisa estar doente e essa doença incapacitá-lo para o trabalho. E a população não vê isso, não entende isso. Então, seria muito importante a divulgação do papel do perito em cada uma das áreas, porque a população entendendo melhor, os conflitos diminuirão. Não que vão cessar, porque, como eu já te falei, sempre vai ter um que não vai ter o seu pleito atendido, né? E acaba tendo um pouco de conflito. Mas o conhecimento do papel do perito nas diversas áreas é importante para todo mundo, sem dúvida. Em quais canais a população poderia, então, ter acesso a esse tipo de divulgação de informação sobre a atuação de um perito? Qualquer tipo de mídia seria interessante, porque para a gente atender as pessoas mais humildes, a gente precisa dos canais mais populares, rádio,
as TVs abertas, né? E a internet, todos os tipos de mídia, é importante que divulgue qual é o papel do perito na sociedade. Muito obrigada. Estou à disposição, qualquer informação, e agradeço o convite para estar aqui falando com vocês. A formação do médico perito é fundamental para uma boa atuação, assim como a sociedade precisa conhecer melhor o que faz esse profissional. Acompanhe a discussão sobre perícia médica aqui na TV Unesp.